Olá pessoal, começa agora o Por Dentro do Enem. O objetivo do programa é esclarecer dúvidas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O nosso programa está repleto de atrações. Vamos mostrar como a filosofia pode auxiliar na prova do Enem. Temos também dicas de química e geografia. E vamos contar um pouco da história do Colégio Providência, a instituição escolar mais antiga de Mariana. Confira agora na reportagem. Fundado em meados do século XIX, o Colégio Providência é a instituição escolar mais tradicional de Mariana. De lá para cá, algumas obras foram construídas de acordo com as necessidades de cada época. O lugar já abrigou um hospital, uma creche e, até os dias de hoje, acolhe idosas carentes. Ex-aluna do colégio, Kátia trabalha há 24 anos no Providência e conta um pouco da história educacional e religiosa da instituição. Bom, o Colégio Providência, ele foi idealizado a princípio por Dom Antônio Ferreira Viçoso, o sétimo bispo de Mariana, que percebeu a necessidade de ter aqui na região uma instituição que acolhesse, a princípio, órfãs. E então ele manda uma carta para a França, pede, solicitando ao superior-geral que mandasse para Mariana religiosas, irmãs francesas, para que pudessem cuidar dessas meninas em Mariana. No entanto, em 3 de abril de 1849, essas 12 irmãs chegaram aqui em Mariana, depois de 3 longos meses vindos da França, a navio, depois a cavalo, elas chegam então a Mariana e aí então surge o Colégio Providência. Mas no primeiro ano as irmãs ficaram aqui trabalhando na comunidade, fazendo serviços domiciliares, conhecendo a realidade marianense, cuidando acima de tudo dos pobres. E somente em 10 de março de 1850 é que o Colégio Providência então abre as portas para a educação formal. Hoje, o Colégio Providência recebe desde crianças pequenas, desde a educação infantil, aí com seus 1 ano e meio, 2 anos, até o ensino médio, preparando, então, já para o vestibular. Hoje, a educação é muito mais ampla. E, desde sempre, o que foi pautado, o que sempre foi prioridade no colégio, além da formação acadêmica, a formação, sim, das ciências humanas, exatas, e a preocupação maior também era com a questão da formação humana, cristã, os valores religiosos. Inclusive, a gente ouve muito dizer, eu não sou interna, nunca fui interna, mas convivo com muitas ex-alunas do Colégio Providência. Inclusive, todos os anos o colégio celebra, no mês de setembro, o encontro dos seus ex-alunos e ex-alunas, quando elas rememoram toda a convivência que elas tiveram aqui ao longo de sua formação acadêmica, e elas sempre lembram e prezam muito pelo que elas aprenderam aqui no sentido de valores para a vida, da formação religiosa, da formação cristã, do amor ao pobre, que sempre foi ensinado aqui, uma vez que essa é uma instituição fundada pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo e Santa Luz de Marilac, que são considerados pais dos pobres. Então, tudo isso sempre foi passado para os alunos, e ainda hoje é passado para os alunos, para que eles possam, cada vez mais, atuar aí na sociedade, não como meros profissionais comuns, mas que eles tenham um diferencial, uma preocupação, acima de tudo, com o outro, por meio dos valores cristãos. Desde 1947, o Colégio Providência conta com o ensino médio. A coordenadora dessa modalidade fala como o colégio prepara os seus alunos para o Enem. Olha, na verdade, o Enem ele é uma avaliação da educação básica, que começa desde a educação infantil até o ensino médio, culminando na 3ª série do ensino médio. E, então, nós vimos o quê? Que nós temos que fazer uma preparação dos nossos alunos, começando da educação infantil. E, para isso, nós temos um material que é do Sistema Ângulo de Ensino. Analisando, nós optamos em adotá-lo na escola. Por quê? Porque, na verdade, ele trabalha em cima da matriz referencial para o Enem. Então, o Enem nada mais é do que a avaliação da educação básica.
Nós temos um projeto de preparação para o Enem, conforme eu já disse, começa desde a educação infantil, mas eu vou falar exclusivamente do ensino médio. No ensino médio, nós temos começando pela nossa metodologia, que é a aula dada, a aula estudada hoje. Então, diariamente, os alunos, após o encerramento de um conteúdo, eles têm atividades para fazer em casa. Essas atividades são entregues no início das aulas, os professores analisam e fazem a correção dos possíveis erros com os alunos. Dessa forma, o professor tem condições de verificar, de avaliar o conteúdo, como ele está sendo assimilado pelos alunos, e os alunos têm a oportunidade de fazer uma autoavaliação para saber em que eles precisam se reorganizar e intensificar a sua preparação. Estudante do colégio há 9 anos, Maria Luísa diz como se prepara para ser aprovada no curso de medicina. O Colégio de Providência começa a preparação praticamente desde o início do ensino médio. Nós temos as provas por áreas, que são provas a parte de humanas, linguagem e matemática e ciências exatas. E também tem o pré-ENEM. Além disso, nós temos outros simulados que são do Ângulo e também tem o portal Ângulo, onde a gente tem acesso a vídeos, videoaulas, assuntos que são tratados assim quanto aos temas que podem cair. E é isso, os professores sempre trazem atualidades para a gente, redação também, que é um dos pontos muito importantes. Então, é bem trabalhado aqui. E minhas expectativas é que eu tenho muita preferência de passar agora, claro. Seria um sonho, é um sonho para mim. Agora, na reta final, eu recomendaria ler muito sobre atualidades, focar nos temas principais ou tendências de tema para redação e das outras matérias também. Matemática é um grande diferencial, filosofia contribui muito para a redação. 165 anos de história e dedicação ao conhecimento. E é com essa tradição secular que o Colégio Providência prepara seus alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Agora vamos conferir como o estudo da filosofia pode contribuir para uma boa nota no Enem. Diz aí, professor. A filosofia, desde 2009, ela tem ganhado um espaço muito importante dentro do Enem. Cada ano que passa, aumenta o número de questões específicas de filosofia, além de outras questões que demandam conhecimento filosófico para a sua resolução. A gente tem algumas áreas específicas que a filosofia é cobrada. Se a gente fizer um mapa das questões, nós temos basicamente quatro áreas fundamentais em que filosofia é cobrada no Enem, que é, primeiramente, a filosofia clássica, envolvendo as questões dos pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Um segundo eixo também de cobrança da filosofia é a filosofia política moderna, envolvendo basicamente as questões de Maquiavel, dos contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau, entre outras questões envolvendo o domínio do saber político. Outra área, a terceira, que tem sido muito valorizada na filosofia, tem sido a crítica às estruturas neoliberais através de Marx e pensadores afins, demonstrando como que a sociedade contemporânea, marcada pelo desenvolvimento tecnológico, transforma o homem em uma coisa no processo de produção. Então, o aluno que dominar essa noção de estrutura capitalista, de como isso gera exploração da pessoa humana, ele vai ter grandes chances de sair bem nessas questões. E outra, a gente sempre deixa a quarta área, para aquelas questões imprevistas, que obedecem à ordem da história da filosofia. Em síntese, a filosofia no Enem é cobrada, toda a história da filosofia com foco nessas quatro áreas: filosofia clássica, filosofia moderna, principalmente filosofia política, e filosofia envolvendo questões de teorias do conhecimento, e, por fim, a crítica ao capitalismo através de pensadores como Marx, de Lukács, enfim, de todos aqueles que refletem a questão da vida humana. Muito obrigado, professor Carlos, pela participação e contribuição. E ainda tem muita gente que desconsidera a função da filosofia. Para quem desconhece, a etimologia da palavra quer dizer amor ao conhecimento.
Agora vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta com o nosso programa Por Dentro do Enem, aqui na TV Top Cultura.